livro do Eclesiastes. Eu gosto muito desse livro por alguns motivos. Primeiro, ele é um livro mais pessimista da Bíblia. E eu não sei se você gosta de coisas pessimistas, mas eu gosto. Lidar com pessoas pessimistas não é fácil, mas se você lida com pessoas pessimistas, quer dizer que você é um pouco melhor do que elas, porque no mínimo você as confronta, no mínimo você as aconselha. Quando a gente lida com os pessimismos da vida, a gente precisa ter algumas reflexões, fazer algumas reflexões, e eu quero aproveitar esse momento para fazermos juntos algumas reflexões sobre o livro mais pessimista da Bíblia. Esse livro foi escrito por Salomão. Você já ouviu falar muito sobre Salomão. Ele fez uma boa escolha, ele escolheu sabedoria. E por ter escolhido sabedoria, ele conseguiu acumular muitas coisas. A sabedoria, ela é algo que pode nos levar à realização de muitos projetos, mas a sabedoria pode nos levar aos equívocos, quando ela se torna a nossa vaidade. Sabedoria transformou-se para Salomão na sua vaidade. Ele encheu-se muito de si, porque ele sabia muito sobre tudo, ele sabia muito sobre todos. E aí quando a gente vai ao primeiro capítulo do livro do Eclesiastes, começa no verso 2, dizendo assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se ele estivesse escrevendo hoje, eu tenho certeza de que ele olharia para as nossas finanças pessoais, o que nós adquirimos ao longo do mês, e se depararia com a proporção enorme do nosso orçamento dedicado a produtos de higiene pessoal, para suprir um vazio do nosso ser, que precisa de uma depilação, que precisa de uma make, que precisa de uma pintura no cabelo, que precisa de uma pintura nas unhas. Vaidade de vaidades. A vaidade que Salomão está falando aqui não é necessariamente aquilo que a gente coloca como máscara, aquilo que a gente usa para esconder algumas manchas. A vaidade que Salomão está falando aqui é a tradução e, ao mesmo tempo, trazido para o nosso contexto de vaidade a partir de um termo chamado rebel. Esse termo hebraico é o mesmo termo que serviu como nome para um dos filhos de Adão e Eva, Abel. O termo rebel significa vazio. Vazio. O que Salomão está dizendo é vazio sobre vazio, tudo é um contínuo vazio. Quando nós olhamos para Abel, Abel nasceu para duas coisas. A primeira, agradar a Deus por meio da sua oferta, e ser morto por seu irmão. Nós não encontramos uma única palavra de Abel sendo declarada na Bíblia. Abel, se falou pouco. E aquilo que ele falou não foi registrado na Bíblia. Tem pessoas que falam muito pouco. Talvez você conheça gente assim, que apenas com o olhar sabe quanto há de mentira, que apenas com o balançar da cabeça consegue definir a rota de uma família inteira. Nem sempre falar demais vai dar para você as realizações plenas. Agora, quando a gente olha para a descrição de Salomão, vaidade de vaidades, ele repete isso 28 vezes nesse livro de 12 capítulos. Mais de uma vez por capítulo, para indicar que o vazio do ser transformou-se no motivo pelo qual ele escreveu o livro. Um homem que chegou à fase mais experiente da vida, com a conclusão de que ele já havia, capítulo 2, procurado ser feliz e conquistado um estado de felicidade a partir de muita coisa. Ele tornou-se um homem rico, verso 4 do capítulo 2. Eu empreendi grandes obras, eu construí casas, eu plantei vinhas, eu plantei jardins, pomares, plantei árvores frutíferas, eu fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque. Verso 7, eu comprei escravos, escravas, eu tive escravos que nasceram na minha casa, eu tive bois. Verso 8, amontoei também para mim prata, ouro, tesouro, eu me provi de cantores e cantoras. Verso 9,
eu me tornei importante e superior a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria, a sabedoria dele era desejável, invejável. As pessoas saíam de outros países e vinham ao país dele, sentar-se aos pés dele para ouvirem o porquê ele era tão sábio, como ele conseguia ser um líder diplomático, um líder político com tanta autoridade e ao mesmo tempo com tantos resultados. Ele era um homem extremamente poderoso, porque tudo que ele empreendia trazia resultados. Mas ele chegou no momento mais cheio da vida, cheio de dinheiro, cheio de casas, cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio de mulheres. No mínimo 1000. E foi na condição em que ele se encontrou mais cheio, que ele falou para a gente, que ele estava vazio, que tudo era vaidade. E aí, ele conclui que chega a um momento da vida, que a gente olha para trás e a vida parece um local cheio de entulhos. Entulhos emocionais, trazidos por tentativas de conquistas humanas, que se avolumaram na forma de frustrações. Vazios relacionais, de pessoas que foram atrás de outras pessoas, que pagavam para sentarem-se à mesa e ter gente sorrindo consigo. E agora continua tendo dinheiro, mas não consegue mais sorrir. Porque perceberam que o dinheiro compra a gente por algum tempo, até que alguém possa pagar mais do que você. Esse homem agora começa a tentar esvaziar-se de tudo aquilo que ele havia se preenchido. E o grande dilema da vida humana é que quando nós ficamos cheios, nós começamos a nos esvaziar, primeiro tirando aquilo que tem mais valor. Alguns tiram a esposa, o esposo, alguns tiram os filhos, colocando o trabalho no lugar deles. Alguns tiram a própria paz. É por isso que esse homem chegou na sua maturidade e falou: ei, jovem, alegre-se na sua juventude. Tenha prazer na juventude. Porque a juventude é o período mais curto da vida da gente. Alguns de vocês que estão aqui nunca foram jovens. Com 10, 12 anos já estavam ajudando a vender alguma coisa, a construir alguma coisa, a capinar um lote, a passar uma roupa, cuidar do filho de alguém. Alguns aqui nunca foram jovens, nunca chegaram em casa depois das 8. Se você está podendo chegar em casa depois das 8 horas, agradeça a um pai e uma mãe que perderam a adolescência e juventude para que você pudesse ter o privilégio de dizer: se você é jovem ainda, amanhã velho será. A juventude é o período mais curto da vida, e ela passa tão rapidamente, que quando você se deparar com a realidade da vida, eu espero que você não tenha muita coisa para se esvaziar na forma de arrependimentos, porque não dá mais para voltar. Se não dá mais para voltar, a gente precisa entender onde está de fato o valor da vida. Não está no quanto você pode comprar, no quanto a sua dispensa está cheia, mas nas histórias que você conta, sentados à mesa, olhando nos olhos de quem come sal com você, e que vale a pena você sorrir, abraçar e marcar a próxima reunião. Porque poder olhar nos olhos, sorrir e abraçar é melhor do que teclar. Porque teclar tem levado muitas pessoas à frieza, à indiferença, tem levado muitas pessoas ao adultério, à infidelidade, tem levado pessoas a colecionarem não apenas histórias, mas colecionarem desejos de morte por pornografias que têm se avolumado em uma tecnologia que nos libertou de muitas coisas, mas nos aprisionou àquelas que, se nós não colocarmos limite, a vaidade, o vazio, será a nossa sepultura. E por falar em sepultura, esse homem fala muitas vezes sobre ela. Capítulo 1, verso 11, ele diz assim: já não há mais lembrança das coisas que se foram, e ainda das coisas que virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Este verso está sendo uma declaração
de alguém que sabe que muita gente morreu e que quando alguém surgir, ele terá sido sepultado. Esse homem se deparou com o desespero da morte. E se tem uma forma de valorizar a vida, é visitar cemitérios. Porque o silêncio do cemitério faz a gente gritar. Gritar, pedindo a Deus que nos devolva para a presença dos nossos queridos. Presença. Estar presente é uma condição humana urgente para todos nós. Estar presente quando alguém acorda e precisa de um abraço. Estar presente quando alguém senta-se à mesa e precisa de um conselho. Estar presente quando alguém se depara com derramamento de lágrimas e precisa de empatia. Estar presente é um ato urgente de todos nós, que ficamos trancados juntos em casa na pandemia, mas estamos trancados por trás de senhas, de conexões. Tem gente que continua não saindo de casa, mas essa gente continua não abraçando, como se ainda tivesse que viver um distanciamento social. Esse homem vivia o desespero da morte, capítulo 2, no verso 16. Ele novamente fala sobre ela, e ele diz assim: pois nem o sábio, nem tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo. Agora ele, que havia escolhido a sabedoria, ele está dizendo que ele não era melhor do que aquele que era analfabeto. Ele não era melhor do que aquele que não tinha conhecimentos culturais, que não tinham viajado para outros lugares. Ele não era melhor, porque a condição de morte, independente da condição econômica, faz com que o endereço seja o mesmo para todos nós. Você não pode escolher como vai morrer, mas você pode escolher como vai viver. Um livro que eu li recentemente, uma enfermeira trabalhando na UTI e também em alguns setores de hospitais, onde as pessoas vivem doenças terminais, ela passou a pesquisar as pessoas que estavam em estado terminal, perguntando para elas se elas pudessem recuperar a saúde e evitar a morte, o que elas fariam? Em primeiro lugar, as pessoas disseram: eu trabalharia menos e daria mais atenção para a minha família. O tolo vai morrer sem família. O sábio poderá ter alguém, no mínimo, chorando por ele, com saudade, desejando um abraço. A diferença entre ser tolo e sábio em relação à morte é exatamente aqueles que serão convidados para dizer o quão gente boa você era. Um dos piores velórios que eu participei na minha vida, apesar de todos serem horríveis, foi de um senhor, onde ficamos 12 horas velando um corpo, e apenas a viúva estava presente. Eu tive que ir à rua pedir alguém para me ajudar a carregar o caixão. E eu perguntei àquela senhora qual o motivo de não ter amigos ali. E ela disse que ele não era um homem de boas relações e que ele não fazia questão de ser um bom vizinho, de ser um bom familiar. Sabe, queridos, quando a gente olha o desespero desse homem em relação à morte, um homem que havia vivido tudo aquilo que se podia experimentar, se dizer como qualidade de vida, mas ele agora começa a repetir, falar de morte, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. E no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. 30 vezes, do capítulo 3, verso 1 ao verso 8, 30 vezes a palavra tempo se repete. Porque entre o nascer e o morrer, o mais importante é o viver. É a forma como o tempo
gera qualidade de vida. Outro livro que eu li, o escritor disse que um dia ele iria morrer, mas seria apenas um dia. Os demais dias ele iria viver. E se isso se transformasse em música, a gente poderia dizer que ele iria viver e viver e viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso. A vida precisa ser repleta de canções que expressam não apenas as emoções, mas expressam o louvor, que é o reconhecimento, não apenas a Deus, mas o reconhecimento do valor das pessoas. O louvor, quando você vai a um lugar e bate palmas, parabéns para você. O louvor à vida de alguém precisa ser mais repetido ao longo da nossa vida. A gente precisa sentar-se mais para celebrar mais. Celebrar um dia após o outro, um ano após o outro. A gente precisa criar condições de festas, motivos de festas, porque a vida é exatamente a maior celebração que Deus nos dá. É por isso que todos os dias nós deveríamos comemorar, nós deveríamos bater palmas, nós devemos expressar louvores à nossa pátria. Ouviram do Ipiranga? Você conhece a música? Talvez você tenha cantado a música do seu time de futebol. Quantas músicas todos os dias são cantadas por nós, e quem canta os seus males se espantam. Esse homem conseguiu resumir o propósito da vida em termos daquilo que acontece entre o nascer e o morrer, e é exatamente isso que eu e você temos agora como oportunidade. Nós já nascemos, um dia morreremos, mas será apenas um dia. Então viva todos os dias na alegria plena de um Deus que te deu o poder para poder sorrir. Existem alguns neurônios nossos que só funcionam quando a gente sorri. Se você não tem bom humor, você é tolo. Para não te dar o sinônimo de um animal. Não sorrir é morrer e assassinar pessoas que estão ao seu lado. Esse homem desesperado pela morte, no capítulo 4, você encontra de novo ele falando, parece que ele queria morrer de alguma forma, ou de qualquer forma, porque no capítulo 4, no verso 2, ele diz assim: por isso consideram mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Como pode ser? Quem morreu é mais feliz. Ele estava num estado de depressão profunda. Olhou para o seu passado e talvez pensasse assim: o que adiantou trabalhar tanto? O que adiantou acumular tantos tesouros? O que adiantou viajar por tantos lugares? Ele não está falando de não fazermos isso. Ele está falando de propósitos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso quer dizer que o tempo só pode ser valorizado quando existem propósitos para serem vividos. Mas propósitos têm prazos de validade. O propósito que você viveu em 2024 precisa ser celebrado, mas também sepultado, para que um novo propósito, ou novos propósitos ressurjam, renasçam, e você tenha motivo para olhar para frente. Propósito é você olhar para frente e continuar fazendo compromisso com Deus de viver de acordo com aquilo que Ele decidiu preencher o nosso vazio, eternidade. Ele fala sobre isso, que é um vazio do ser que somente a eternidade pode preencher. Portanto, você pode abrir o seu guarda-roupa, você pode abrir a sua conta bancária, você pode entrar em seu automóvel, você pode tentar se preencher de quaisquer formas, mas existe apenas uma coisa que pode preencher o seu ser, ao ponto de você demonstrar no rosto que você está cheio do Espírito de Deus, que transforma seus prazos de validade em eternidade. E aí a gente precisa
permitir que algumas coisas cheguem ao final da validade, porque senão a gente gera algumas rivalidades. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E a gente precisa se esquecer de algumas coisas. A gente precisa se esquecer de pessoas que nos magoaram, se esquecer de mágoas, se esquecer de traumas. A gente precisa se esquecer como Deus lança nas profundezas do mar os nossos pecados, e eu imagino que Ele coloca uma placa: proibido pescar. Nós não podemos ser pescadores de danos emocionais, de danos mentais, de traumas passados. Nós não podemos ser pescadores de histórias que precisam serem apagadas, canceladas, sepultadas, para que nós tenhamos condições de reviver, olhar para frente e dizer que vale a pena continuar vivendo. A gente precisa olhar para frente, porque para trás, se você olhar, você vai se deparar consigo mesmo. E quando você se deparar consigo mesmo, você vai perceber que você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo envolve um trechinho da oração que Jesus nos ensinou: Pai, perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. Talvez tenha muita gente te devendo. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Eu estou falando de obrigações, de favores. Eu estou falando de amor. Talvez tenha gente que está te devendo amor. Talvez exista um vazio em você, que você tem rejeitado pessoas, rejeitado ambientes. Talvez você esteja rejeitando Deus como se Ele fosse um Deus tirano contra você, porque um dia alguém foi tirano contra você. Talvez exista uma brecha, um vazio no seu íntimo, no seu coração, que você não consegue se relacionar com alguém, e à medida que a relação se torna séria, você começa a fugir da relação. Talvez você esteja buscando outros relacionamentos, comprando o corpo de outras pessoas, pagando para se relacionar com esses outros corpos, porque você está vazio. Mais do que ser sepultado, você virou sepultura, porque tem muita gente morta no seu coração. E muitas pessoas, quando abrem a boca, eu sinto o odor de uma sepultura, de gente rancorosa, de gente que sepultou no seu coração um monte de parente que está no grupo chamado de família no WhatsApp, mas você cancelou, porque você não quer ter prazer em perdoar. Quem não perdoa está morto. Salomão estava nesta condição, queridos, e aí quando nós chegamos ao capítulo 7, primeiro verso, ele fala assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quando eu nasci, meus pais um pouco antes decidiram que meu nome seria Frederico. Mas minha mãe, uma pessoa muito simples, quando foi dar à luz, percebeu que o nome do médico era Marcos Vinícius. Eu acho que foi uma visão que Deus deu para ela, porque ela mudou o meu nome para Marcos Vinícius. Frederico não é muito a minha praia. Ela achava que eu seria médico. Eu não posso ver uma gota de sangue. E aí a minha esposa, naquele estado feminino de um romance diferente, ela falava que se sentiria amada se eu assistisse o parto do nosso filho. Eu falei com ela: se eu assistir esse parto, eu vou morrer lá. Ela insistiu tanto, e aí eu criei um plano de guerra para entrar naquela sala. Eu estava com uns 8 homens em uma sala de espera, e um mais ansioso do que o outro. Todos foram chamados, eu fiquei por último. Fiquei clamando ao Senhor, até que alguém gritou o meu nome, e eu saí desesperado. Peguei um jaleco que tinha ali, que a gente deveria usar. Entrei na sala como o crente deve andar, de cabeça erguida. Entrei com a cabeça erguida, passei atrás do véu do santuário, porque tinha o lugar do holocausto, muito sangue, e tinha o lugar da Shekinah, onde Deus estava. Aí cheguei, a minha esposa estava ali, de braços abertos, olhei para ela, e me aventurei a olhar por cima do avental.
Quando eu me aventurei a olhar, a única coisa que eu me lembro, eu li o nome do médico, Marcos. Aí eu pensei, puxa vida, está me perseguindo. O nome do meu filho, Daniel. E continuou Daniel. Porque o nome do médico que fez o parto do meu filho ser Marcos, e o nome do médico que fez o parto da minha mãe, o meu parto ser Marcos, é uma mera coincidência. Há pessoas que querem encontrar sentido na vida em coincidências. Em búzios, em tarô, em horóscopo. Há pessoas que querem encontrar o sentido na vida na inteligência artificial. Há pessoas que querem encontrar o sentido na vida sem elas pararem e perguntarem a Deus: por que o Senhor me criou? O que o Senhor quer de mim? E aí, no capítulo 9, eu encontro o momento mais exaustivo, o momento mais profundo, o momento que eu mais me pareço com Salomão. Capítulo 9, o verso 4. Ele diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Isso é uma coisa boa. Esperança dizem que é a última que morre. Mas morre. Esperança também tem prazo de validade. A Bíblia diz que a única coisa que não tem prazo de validade é o amor. Porque ele é a extensão e a expressão de quem Deus é. E se tem alguma coisa que nós precisamos empreender ao longo da vida, é aprender a amar. Um escritor chamado Leo Buscaglia, escritor americano, professor de uma universidade em Nova York, ele lecionava na faculdade de economia, mas a disciplina, um tanto quanto diferente. O nome da disciplina dele, amor. Ensinar amor para quem lida com números, com dinheiro, para quem ama mais o sistema econômico, financeiro, do que muitas vezes as pessoas. E aí ele se deparou com a frieza daqueles estudantes, e ele se deparou com a frieza das pessoas daquela cidade, e ele então decidiu fazer um experimento social. Ele foi para um prédio no centro de Nova York, no horário de pico, e você sabe que quando a gente entra num prédio, entra num elevador, a nossa tendência é ficarmos de frente para a porta. Quando não há um espelho para a gente dar uma ajeitada no cabelo, na roupa, e mesmo quando há, a gente se vira de frente para a porta. E ele então chegou, ele tinha um corpo bem avantajado, um pouco mais de 120 quilos. E ele ficou de frente para as pessoas que estavam de frente para as portas. E aí, mais do que ficar de frente para as pessoas, ele olhou nos olhos delas e falou assim: imagine se esse elevador parar agora de funcionar. Nova York, 11 de setembro, imagine você, que desespero. E aí ele disse às pessoas: se esse elevador parar agora de funcionar, no mínimo nós seremos obrigados a chamar por socorro juntos. Nós vamos descobrir o nome de um, do outro. O elevador parou no andar seguinte, o pessoal saiu desesperado, chamou a segurança e falou que tinha um louco no elevador. Interessante que toda vez que a gente se preocupa em amar, alguém vai interpretar como loucura. Porque amar não envolve apenas iguais, envolve os diferentes. Não envolvem apenas amigos, envolve inimigos. Capítulo 12, verso 20, Paulo diz aos romanos: se você tem um inimigo, chame seu inimigo para comer com você. Chama o inimigo para comer um angu com quiabo, um pão de queijo. E Paulo fala que comer junto é uma das melhores formas para você se reconciliar com alguém. Porque o melhor da refeição não é a comida, é a acolhida. Quando Salomão fala sobre isso aqui,
sobre esperança, ele ainda diz assim: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Esse é um verso que eu mais gosto desse capítulo. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. E aqui ele não diz qual é a espécie do cão. Pode ser um vira-lata. Talvez você possa dizer assim: puxa, eu comecei em 2025, eu estou parecendo um vira-lata. A vida está ruim demais. Mas é melhor uma vidinha de vira-lata do que uma vida de leão morto. Muitos leões gigantes da cultura brasileira morreram. É melhor ser um cãozinho magro, talvez com um pouquinho de peladeira, talvez sem pelo, talvez um cãozinho fraco. Talvez seja assim que você esteja se sentindo: frágil, fraco, sensível. E se você está se sentindo assim, louve a Deus, porque tem gente que não tem mais como sentir. É sobre isso que ele fala. Como é bom sentir. Como é bom se emocionar. Como é bom poder chorar. Porque os mortos não choram. Como é bom poder recompensar alguém com um muito obrigado, um parabéns, um presente. Como é bom poder recompensar alguém pelo valor que ele tem, pelas atividades que desempenhou. Seja você um empresário, recompense as pessoas. Isso indica para elas que elas estão vivas. Recompense as pessoas na sua casa. Quando você vai ao verso 5, ele fala assim: os vivos sabem que hão de morrer. Que bênção saber que um dia a gente vai morrer. Porque isso quer dizer que você sabe de alguma coisa. Você não é um ignorante. Porque os mortos são ignorantes, eles nada sabem. Que bom, verso 5, saber que você tem recompensa, que você tem memória. Porque aqueles que morreram não se lembram de mais nada. Aqueles que morreram não se lembram das brincadeiras de infância, de como brincavam de bolas de gude. Há 2 semanas eu fui brincar de carrinho de rolimã com a minha filha. Eu queria criar boas memórias. O problema é que quando eu sentei no carrinho, coloquei minha filha sentada e impulsionei o carrinho, coloquei a mão no lugar errado e o carrinho arrancou a minha unha. A unha inteira. Alguma memória minha filha agora vai ter. Mas é isso. Quem tem memória não está doente. Quem tem memória conta histórias. E a melhor forma de você deixar legados para as suas gerações é você contar a sua própria história. De onde você veio, por que você se tornou quem você é. Conte a sua história. História não é uma questão de idade, história é uma questão de prioridade. Conte histórias. Conte histórias para netos. Conte histórias para filhos. Conte histórias para os seus amigos. Porque à medida que você conta história, você está recobrando a memória, e toda vez que você se lembrar que você tem memória para compartilhar, isso quer dizer que você está vivo, que você está celebrando a vida, e a vida é o maior presente que Deus nos deu. Não importa como é a sua vida, talvez seja uma vida com mais simplicidade, talvez seja uma vida numa casa alugada, numa casa própria, talvez seja uma vida num trabalho que não seja a sua realização, talvez seja uma vida sem emprego, mas o importante é que você tenha uma vida. Celebre a Deus pela vida que você tem, e eu posso te garantir que Ele vai te dar a vida que em Cristo Ele pode chamar de eternidade. Por isso que Paulo disse que agora ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Porque quando ele vivia na carne, a carne o matava. Mas quando ele vivia em Cristo, Cristo o glorificava. E ele mesmo disse que quando Jesus viesse, ele tinha certeza que ele iria viver a eternidade com Cristo. E eu termino dizendo para vocês que a última vez que eu fiz esse sermão foi em um velório. Eu não estava pregando para o morto, eu estava pregando para os vivos.
E porque eu preguei esse sermão naquele velório para dizer às pessoas: não espere o próximo velório para você se encontrar com seus familiares e se lembrar como eles são importantes para você. Se nesta noite você sente que tem pessoas que você matou em seu coração, se nesta noite você sente que precisa ressuscitar memórias, histórias e pessoas, que o perdão pode ser para elas a voz poderosa, como foi a voz poderosa de Cristo para Lázaro. Tem muita gente que gostaria de olhar nos seus olhos para voltar a viver. Tem muita gente esperando apenas a sua ligação para poder ter uma boa semana. Tem muita gente esperando apenas nessa noite que você dê um beijo e diga o quanto essa pessoa é importante para você, para que essa pessoa se lembre que vocês têm um compromisso de eternidade e não apenas um compromisso de uma segunda-feira. Não espere o próximo velório para chorar por alguém. Não espere o próximo velório para sorrir e dizer: há quanto tempo a gente não se vê. Esse é o livro mais pessimista da Bíblia. Mas Deus decidiu colocar um livro pessimista na Bíblia para que nós entendêssemos que existe possibilidade de não vivermos uma vida pessimista. É só um livro pessimista e não uma vida pessimista. Que Deus te dê uma vida otimista, uma vida adventista. Que Deus te dê uma vida. Uma vida. Isso é o suficiente. Uma vida. Para você transformar essa vida em eterna. Que Deus te abençoe. Ao voltar para casa, antes de adormecer, lembre-se de gente que não pode continuar indigente. Manda um monte de mensagem para um monte de gente. Dê um monte de abraço para um monte de gente. Beije um monte de gente. Para que não aconteça com você como aconteceu com Clarence Vincent, em Londres, moradora num condomínio com mais de 20 mil moradores. Ela faleceu na época do Natal. O corpo foi encontrado 3 anos depois. Os legistas perceberam que o corpo não tinha um odor, porque quando morreu o ar-condicionado ainda estava ligado. Provavelmente morreu na época do Natal, porque tinha uma árvore de Natal montada e alguns presentes. Mas o que chamou a atenção, durante 3 anos, nenhum familiar fez um boletim de ocorrência, sentindo a falta daquela mulher. Os vizinhos, ninguém se incomodou. E ela só foi encontrada por uma ordem de despejo, porque o dinheiro que ela tinha na conta acabou, o aluguel que era pago como débito automático deixou de ser quitado, e agora, numa ordem de despejo, aquela mulher foi procurada. Que o seu dinheiro não tenha que acabar para que as pessoas se lembrem que você existe e você tem valor. Mas se o seu dinheiro tiver que acabar para que você tenha valor, que Deus tire todo o seu dinheiro para você voltar ao centro das atenções da sua família, dos seus amigos, porque o seu valor é muito mais do que monetário. O seu valor é o sangue de Cristo Jesus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor usa perspectivas pessimistas para mostrar para a gente que o Senhor pensa de forma boa e positiva sobre nós. Obrigado porque o Senhor usa experiências negativas para dizer para a gente que o Senhor tem um positivo. Obrigado porque o Senhor aproveita-se do nosso vazio para nos oferecer aquilo que só o Senhor sabe fazer para nos preencher. Obrigado porque os prazos de validade para muita coisa da nossa vida, hoje nós decretamos que chegaram ao fim de fato. E hoje, Deus, nós queremos nascer de novo, para coisas boas, sendo gente boa, para fazer coisas boas. Hoje a gente quer olhar para frente e a gente não quer encontrar uma segunda, uma terça, a gente quer encontrar uma eternidade. Deus, ajuda-nos a ressuscitarmos pessoas que talvez há algum tempo estão mortas em nosso coração, apagadas na nossa memória, canceladas da nossa história.
Ajuda-nos, Deus, a perdoar, a abraçar, a reconhecer, a recompensar, a celebrar. Ajuda-nos, Deus, a valorizar, mesmo a vidinha de cão, simples, frágil, sofredora, mas é vida. Ajuda-nos, Deus, a celebrarmos a vida, ao comermos, ao bebermos, ao fazermos quaisquer outras coisas, que a celebração da nossa vida seja sempre para a sua glória, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.